Você gosta de mecânica quântica e quer entender a capacidade mental humana? Então pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha da Lagoa do Amor, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Manda pra dentro junto com seu arroz de carreteiro, porque o ato de hoje é experimento da dupla fenda e o poder da mente. Como criamos a nossa realidade. Com certeza o experimento da dupla fenda é um dos mais curiosos da mecânica quântica. Ele chamou muito a minha atenção, assim como chama a atenção das pessoas até hoje. E é uma incógnita, a gente ainda não sabe explicar de uma forma lógica e racional como ele funciona. Então vamos entender um pouco mais sobre o experimento da dupla fenda aqui neste vídeo e entender se tem alguma relação com a nossa capacidade mental. Na primeira parte do vídeo iremos analisar o experimento da dupla fenda. Na segunda parte iremos analisar a influência da consciência às coisas que nos cercam. Na terceira parte iremos falar de algumas aplicações práticas do poder da mente. E na quarta parte vamos analisar como se tornar co-criador dessa realidade de forma consciente. Já aproveito aqui para lembrar que caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e faça parte da família Atulife. O experimento da dupla fenda ele foi realizado por Thomas Jung no início dos anos 1800. O experimento se iniciou com apenas duas placas, elas estavam em paralelo, e a placa da frente ela tinha uma fenda na vertical. Ao bombardear a partícula na placa de trás, aquelas partículas que passavam pela fenda, elas grudavam na placa, formando uma linha. E a mesma coisa ele fez com onda, com energia. Ele bombardeou e o mesmo aconteceu. Apenas uma linha de partícula de energia aparecia ali na segunda placa. À medida que ele repetiu o experimento com duas fendas, algo curioso aconteceu. Quando ele bombardeou partícula, voltava a aparecer, dessa vez, duas linhas de partículas, de matéria, que ia grudando na plataforma de trás. Quando ele bombardeou energia, onda, ficaram várias linhas se formaram na plataforma de trás. Então, a partir daquele momento, havia uma anomalia. Então ele considerou a seguinte hipótese, que as partículas de energia elas estavam se chocando, elas passavam pela fenda da esquerda, passavam pela fenda da direita, passavam pelas duas fendas, se chocavam e iam formando aquele padrão de linhas, padrão de ondas. Então, para confirmar a hipótese, ele passou a bombardear uma única partícula de energia por vez. E o que aconteceu? O mesmo padrão de ondas foi projetado na segunda placa, onde tinham várias linhas. Então dessa vez ele levantou outras hipóteses. A hipótese levantada era que uma partícula de energia estava passando nas duas fendas ao mesmo tempo e criando aquele padrão de ondas. Então ele decidiu finalmente colocar um medidor que funciona como um observador. Então esse medidor iria verificar se uma partícula de energia estava passando em duas fendas ao mesmo tempo. E o resultado foi que a partir do momento que se colocou o medidor, a energia se comportou como matéria e ficou apenas duas linhas na placa de trás. Então ele passou a repetir os experimentos e todas as vezes que ele bombardeava energia ou onda com o medidor, ela se comportava como matéria, formando apenas duas linhas na placa de trás, e quando ele desligava o medidor, ficava o padrão de várias linhas. Então o que podemos tirar desse experimento? Que a partícula de elétron ela se comporta como energia e a partir do momento que a medida que é observada, ela se comporta como matéria. Ou seja, a partícula ela demonstra ser consciente. Isso tem total relação com a primeira lei hermética que diz que tudo é mente, o todo é mente, tudo é mental. E por isso a correlação com o experimento da dupla fenda, onde foi comprovado que as partículas elas são consciência. E elas podem mudar o comportamento apenas por serem observadas. O que esse experimento implica sobre a influência da consciência na realidade? Eu gostaria de começar a análise com as seguintes questões. Primeira questão: o que é o seu corpo? Energia? Matéria? Os dois? Segunda questão: o que é a sua consciência? Terceira questão: se o seu corpo pode ser considerado energia, estaria sua consciência influenciando
na forma como o seu corpo se comporta? E por fim, a quarta e última questão. Se tudo ao seu redor é energia, estaria a sua consciência influenciando de alguma forma nas coisas que estão ao teu redor? De uma forma bem simples, a gente pode constatar que uma simples observação pode alterar os resultados. Certa vez eu estava andando com um amigo na rua, a gente estava conversando de um assunto muito bacana e eu estava ali em flow. O que é flow? Flow é um estado de concentração tão grande que perdemos a noção de espaço e tempo. Então estávamos ali conversando e o meu amigo me fez uma pergunta: qual a cor do vestido da mulher que passou por nós? E eu respondi para ele que não havia passado nenhuma mulher por nós. E ele perguntou se eu teria certeza. Então eu olhei para trás e tinha uma mulher que passou com um vestido vermelho. Eu não havia notado. Não ter notado a mulher de vermelho me levantou algumas questões. Primeiro, por que eu não havia notado? Eu na época morava em Salvador, na Rubem Berta, onde tem uma calçada bem estreita, e ela passou muito próximo da gente e eu não tinha notado. A segunda questão que eu me fiz é: quantas coisas eu estou deixando de notar que estão ao meu redor? E se isso está impactando positivamente ou negativamente na minha vida? Outra coisa interessante é que aquela mulher não existia para mim. Tanto que eu duvidei de meu amigo, eu pensei que ele estava fazendo alguma brincadeira com a minha cabeça, e eu tive que olhar para trás e ver que realmente ela tinha passado por nós. Então, a partir daquele momento, ela passou a existir, ela passou a ser real. A partir daí eu levantei outras questões, como: o que é realidade? A realidade é apenas aquilo que percebemos através dos 5 sentidos? É claro que é apenas dentro da capacidade limitada do corpo físico, estamos apenas captando alguns sinais e que a gente toma isso como realidade. Esse som que você está escutando agora, ele é real? Cada palavra que falo aqui agora é captada pelo microfone da câmera. Então esse som analógico ele é digitalizado, este material foi editado, foi lançado na plataforma, você deu play nesse vídeo. Aquele som que antes era analógico se tornou digital, agora ele está sendo encaminhado para a sua saída de alto-falante e voltando a ser mecânico, através de vibração. O que é vibração? É apenas deslocamento de ar em determinada frequência. O seu tímpano ele recebe esse deslocamento de ar e traduz essa frequência em cada palavra que você está escutando agora. Então cada palavra que você está escutando agora é na verdade apenas vibração em determinadas frequências. Entendido isso, eu volto a perguntar: o que é a realidade? Uma coisa incontestável é que aprendemos através da observação. Através da observação, pessoas criaram riqueza, criaram curas, criaram saúde, criaram experimentos formidáveis, e nada disso partiria da ignorância no sentido de ignorar as coisas que estão ao seu redor. As coisas ao nosso redor precisam ser observadas para serem compreendidas e transformadas. A união da psicologia e neurociência já mostra através de experimentos que as nossas crenças, os nossos pensamentos moldam a nossa capacidade de percepção e de transformação. Aqui na terceira parte deste vídeo vamos entender através de alguns exemplos como a nossa mente tem a capacidade de influenciar nos nossos resultados e na nossa vida cotidiana. O primeiro exemplo que eu trago é do efeito placebo, que inclusive tem um vídeo bem completo aqui no canal, que eu vou deixar na descrição. O efeito placebo, para quem não conhece, é um efeito de cura através da mente. Como é que funciona? Placebo nada mais é do que um elemento neutro quanto a efeitos farmacológicos. Como é que ele é utilizado? Na medicina, quando vão testar um novo medicamento, pegam um grupo de pessoas, uma amostra. Então esse grupo, por exemplo, ele é de 100 pessoas. Eles dividem em 2 grupos de 50, onde aquelas pessoas têm a mesma enfermidade e eles vão testar o novo medicamento. Então 50 pessoas vão receber o medicamento real e 50 pessoas vão receber o placebo. Então o que é que a indústria farmacêutica busca? Ela busca que o resultado efetivo das pessoas que estão tomando o medicamento real seja maior do que as pessoas que receberam placebo. Olha que coisa curiosa. No vídeo que eu vou deixar na descrição, eu trago uma pesquisa bem interessante, uma tese de doutorado, onde a pesquisadora coletou um número considerável
de experimentos com efeito placebo, onde em 100% dos casos, pessoas que receberam placebo tiveram algum tipo de resposta positiva. E por que esse tipo de resposta positiva nos casos de placebo? A resposta vem do fato de que aquelas pessoas acreditavam que estavam tomando o medicamento real. Elas estavam ali num ambiente controlado, com médicos, com pesquisadores, com pessoas usando jaleco, e então elas acreditavam que aquilo era um medicamento e que aquilo iria funcionar e que iria curar. Então, de uma forma resumida, a crença na cura acabou afetando no resultado de forma positiva. Um outro exemplo curioso é o da ressonância Schumann. Aqui no canal temos um vídeo também completo, eu vou deixar na descrição. E o que seria a ressonância Schumann? A ressonância Schumann é uma vibração, a ressonância, a frequência de vibração do planeta Terra, que vibra em torno de 7,83 Hz. E o que acontece? Em um determinado dia houve uma meditação de âmbito planetário. Então várias pessoas em várias partes do mundo combinaram o horário para a meditação, para a oração. Então assim aconteceu, e naquele dia específico o padrão de vibração do planeta mudou, subiu, como nunca antes visto. Então se você quiser compreender melhor, veja o vídeo que está na descrição. E o terceiro caso que eu vou trazer é um caso pessoal. Certa vez eu estava na estrada, eu era universitário e ficava mentalizando, tentando entender como seria a minha vida daqui a alguns anos para frente, onde eu estaria, o quanto seria o meu salário e coisas desse tipo. E por fim aquilo passaram-se alguns anos. Então um dia eu lembrei daqueles pensamentos que eu tive enquanto eu dirigia, enquanto eu estava na estrada, e eu verifiquei que absolutamente tudo que eu tinha mentalizado, tudo que eu tinha pensado, eu havia conquistado em pouco tempo. A partir daí a gente pode considerar a responsabilidade que nós temos com os nossos pensamentos e com tudo aquilo que a gente almeja e deseja. Por fim, chegamos na parte final, onde iremos refletir sobre a capacidade de tornar um co-criador consciente. Para começar, eu gostaria que você mentalizasse uma árvore. Quando observamos uma árvore, nós vemos o tronco, os galhos, as folhas. Se ela for uma árvore frutífera, nós vemos também os frutos. Mas tem outras coisas que fazem parte da árvore que não estamos vendo e que fazem parte da realidade da árvore, como as raízes. Boas raízes, raízes fortes, elas podem captar mais água, mais sais minerais e tornar uma árvore forte, frondosa e que geram bons frutos. Outras coisas também podem influenciar no desenvolvimento da árvore, como o solo. Esse solo é rico, ele é rico em nutrientes, em sais minerais, ele tem tudo que essa árvore precisa para gerar bons frutos. Quando observamos a árvore, podemos correlacionar diretamente com a nossa vida, com a nossa estrutura e com os nossos resultados. Assim como a árvore, para dar bons frutos, ela precisa de um bom solo rico em sais minerais e nutrientes, um ser humano, para dar bons frutos, ele precisa de uma mente poderosa, bem nutrida com boas informações. Quais são as informações que você utiliza durante os seus dias, o seu tempo? O que é que você consome de informações? Assim como a árvore grande e forte precisa de raízes fortes e profundas para dar bons frutos, você também precisa de boas raízes para dar uma boa base. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Onde estão as suas raízes? Quais são as suas referências? Tudo que se manifesta no campo visível partiu do campo invisível. Então sim, estamos interferindo em tudo. Observe ao seu redor. As coisas que estão ao seu redor são resultado da sua mente. Foi você que atraiu, através de seus pensamentos, crenças, sentimentos, atitudes, decisões e escolhas. Através da utilização consciente dos nossos pensamentos, sentimentos e escolhas, nós passamos a ser co-criadores conscientes. Tudo parte do invisível, tudo parte de uma mente, tudo parte de uma única mente. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembre-se que você não é os seus pensamentos. Pensamentos vêm, a gente pode aceitar ou não.
a gente pode julgar os pensamentos e a gente pode reprogramar a mente através do conteúdo que consumimos. Vamos enriquecer o nosso solo para que a gente possa gerar bons frutos. Vejo você no próximo conteúdo. Um beijo no coração. Valeu!